Olá, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma prática de modelo vivo. Dessa vez, eu acho que eu posso chamar que vai ser uma aula, porque eu pretendo falar e demonstrar coisas relacionadas à técnica do gestual com modelo vivo, tá? Hoje a gente está aqui mais uma vez com a presença da Carol e da Blenda. Vou mostrar aqui a Carol para vocês. Olá, Carol. E a Blenda está aqui do meu lado. Então vamos lá, gente. Qual é a minha ideia, né? A minha ideia é que a gente, quando der o start, a Carol vai fazer uma pose. Vou mostrar essa pose aqui para vocês. E depois a câmera vem para o meu papel e eu vou começar a fazer o desenho e comentar os passos e os porquês desses passos, tá? Então a gente não vai cronometrar, não vai ter tempo cronometrado hoje. Vai ser uma experiência diferente dessa vez, tá certo? Então, Carol, quando você estiver pronta, você me avisa que eu coloco a câmera aí com você. Prontinho, a câmera já está aí. Então, ó, gente, antes da gente começar, é sempre bom observar. Sim, eu sei, eu sei. Já. Antes da gente começar, é sempre bom a gente observar o que a gente vai desenhar, né? Então, assim, procurem os eixos principais do desenho. A gente tem um eixo principal aqui passando pelo externo dela, né? Aqui no centro do tronco dela, que não é uma reta, é uma leve curva, e tem uma assimetria aqui nos cotovelos, que faz toda a diferença, né? O quadril está assimétrico, mas o cotovelo está assimétrico, além da cabeça estar inclinada, certo? Então, dito isso, vamos aqui para o meu papel agora, para a gente colocar isso em prática. Eu vou usar aqui um 6B, tá? Obrigado, Lindinha. Obrigado, Carol. Então, vamos lá. Você não precisa necessariamente fazer a pedra bruta quando você está fazendo gestual com modelo vivo, justamente por causa do tempo, né? Normalmente o tempo ele é muito restrito e se você fizer modelo vivo ou pedra bruta com modelo vivo, você perde muito tempo, tá? Então, apesar de eu fazer aqui sem marcação de tempo, eu vou fazer também sem a pedra bruta para vocês. Eu uso a técnica do Glenvilpo e do Proco, do CSI. E aprendi com eles que desenhar modelo vivo não é copiar o que você está vendo, mas interpretar o que você está vendo, né? E nessa interpretação pode ter exageros para você buscar um maior dinamismo na pose. Para mim, basicamente, uma linha puxa a outra. Eu vou evitando fazer contornos a princípio. Poucas são as linhas retas, realmente. Então, vejam como o desenho é repleto de letras Cs, Ss e Is, né? É isso que prevalece na interpretação do gestual.
Então, aqui, o geral da pose, da câmera vai um pouquinho lá, já foi captada. Esse geral, ele é os primeiros passos do gestual, né? Inclusive, se a modelo sair dessa pose e tal, você não precisa mais voltar a ela para você fazer a segunda etapa, caso você tenha tempo, né? Caso a pose seja uma pose mais longa, para você fazer a volumetria, ou a blocagem, ou a estrutura. Aqui você já pode acrescentar algumas coisas, né? Como cabelo, ainda com linhas longas, fluidas, ainda é rascunho, ainda é esboço, mas agora, em tese, você terá mais tempo para trabalhar as formas tridimensionalmente. Quando eu falo formas, você não precisa ficar pensando em músculos ou detalhes anatômicos, né? Podem ser formas simples, porém tridimensionais. Evite fazer cilindros rígidos para braços, pernas, né? Procure a forma mais próxima da anatomia. Eu só gosto de usar figuras geométricas mais rígidas, como a bolinha, por exemplo, nas articulações. Nas outras partes do corpo, eu prefiro usar formas mais orgânicas. Tem que sentir onde é que está o peso do corpo quando você estiver fazendo o desenho, né? Tente compreender o desenho bem, e aí você tem a volumetria, né? Então, a gente tem aqui o primeiro exemplo desse desenho, né? Ele tem aqui uma quina muito importante nesse cotovelo aqui, ó, nesse ombro, perdão, nesse ombro, onde está parte da força dela, e esse braço é um braço mais de apoio, de equilíbrio, né? O principal é esse que está reto aqui, né? Assim como nessa região aqui, você tem um amassado do peso do corpo dela sobre as pernas. Então, esses detalhes devem tentar ser captados, né? E eu falei dos eixos principais e secundários, esse é o eixo principal e esses são os eixos secundários. Tá bom? Agora a gente vai para uma segunda pose, para uma segunda demonstração. Vou colocar aqui o meu papel, colocar a câmera novamente na Carol. Carol, vamos lá. Ó. Essa é uma pose muito legal, porque tem um pouco de rotação no tronco, né? Tem também um desnivelamento dos ombros, né? Tem uma inclinação na cabeça.
E tem uma linha principal que vai do cotovelo direito dela até o último joelho esquerdo dela, né? Então, é legal a gente prestar atenção nesses detalhes. É uma pose que é representada num L ou num triângulo, né? Como você preferir. E aí eu vou tentar agora no papel interpretar isso para vocês, tá? Vamos lá. Obrigado, gente. Então, como eu falei, assim, tem uma linha principal esse desenho. E eu vou começar por essa linha principal. Não vou começar pela cabeça, nem nenhuma parte específica, né? Do cotovelo até a perna dela aqui de apoio, ó. Esse aqui é o eixo principal desse desenho. Desse cotovelo, você pode buscar a rotação de tronco, que é discreta, mas tem. E a outra perna. Então, se aqui está bem alongado, ó, normalmente no lado oposto tem alguma quebrinha. E esse é um desenho que a cabeça só veio no final. Então veja que cada pose, o bom de treinar modelo vivo, ainda mais com uma modelo profissional, como a Carol e tal, é que cada pose tem um desafio diferente, né? Não dá para a gente sintetizar tudo que a gente precisa fazer numa teoria que vai dar certo sempre, né? Não. Cada pose são soluções diferentes que a gente vai buscar. O que tem em comum é aquela história das linhas longas e fluidas, da gente buscar evitar contornos, né? Mas veja que a energia da pose aqui já está toda captada. Vou dessa vez mudar aqui para um 9B para ver se faz diferença. E agora a gente pode trabalhar melhor o volume ou a estrutura desse desenho. Se você tiver com um modelo, com uma modelo na sua frente, não passe muito tempo sem olhar para ele, tá? Senão você começa só a fazer um desenho de imaginação. Eu sei que eu falei que é um desenho de interpretação, né? Mas não é um desenho de imaginação. Não precisa detalhar nada da cabeça, mas colocar aqui onde está o nariz, num triângulo, ajuda no entendimento da angulação dessa cabeça. Eu gosto de fazer um oval aqui no tronco para poder entender como ele se posiciona, mas eu não detalho caixa torácica como se eu estivesse fazendo um estudo anatômico com músculos, não.
Também gosto de fazer esses Czinhos aqui, ó, que mostram o sentido do escorço do braço, né? Já falei que nessa etapa você pode, se quiser, incluir cabelo, ou pelo menos um pouco aí do cabelo. Você pode incluir a roupa, o que for ajudar aí na interpretação da pose, você pode incluir. Sempre ajustando proporção. Avaliando onde é que está o peso do desenho. E essa é uma perna que também está em escorço. E essa está mais para trás. Linhas longas e fluidas. Olha a rotação do tronco aqui, ó. Uma pose, mais uma pose belíssima da Carol. Ótima de desenhar. E aqui a gente tem o gestual e a volumetria, que eu gostaria de mostrar para vocês. Essa técnica que eu estou mostrando aqui serve para desenho de observação e serve para desenho de imaginação, tá bom, gente? E agora vamos para uma terceira e última pose dessa prática e dessa aula, né? Sobre gestual e uso de modelo para poder aplicar o gestual. E aqui tá massa, tá massa. E aqui a gente tem outra pose muito bacana, assim, que tem uma linha bem longa que vai do braço esquerdo dela até o joelho esquerdo dela também. E a gente não pode esquecer do equilíbrio, né? O braço está compensando com a perna está compensando com o braço direito é um apoio fundamental ali, ó, para ela se equilibrar. E tem rotação de tronco também, tá? É bom observar sempre a modelo antes da gente começar a desenhar por alguns segundos. Vou colocar agora no meu papel. Prontinho. Obrigado. E vamos buscar essas linhas aqui, né? Então, risquem o mais solto que vocês puderem. Veja que tem uma longa linha aqui, ó. Uma perna dobrada mais ou menos por aqui. E um braço de apoio mais ou menos aqui. Isso aqui é o geral, ó, dessa pose.
É uma pose que tem um dinamismo muito legal, muito bacana, né? Vamos trabalhar um pouquinho mais esses exercícios aqui. Como é a interpretação, você pode buscar transparência. Como tem o peso do corpo, a gente tem uma quina. Aqui, ó, eu tenho as linhas gerais desse gestual, que é o eixo principal. Esses são os eixos secundários dessa pose. É uma pose muito rica, muito interessante de ser desenhada, né? Então, vou de novo mudar aqui o lápis para trabalhar um pouquinho melhor a volumetria agora, né? Daria para passar uma limpa tipos, se vocês quisessem, nesse momento, mas para o estudo não há necessidade, tá? Não precisa ficar se preocupando com o acabamento do desenho, e sim com a liberdade de riscar, assim. Não tenho medo de riscar, nem de interpretar o desenho, nem de exagerar um pouco a pose para poder conseguir mais dinamismo. Não precisa perder tempo com os dedos.
o biquíni acaba ajudando bastante. Essa marcação aqui da costela até chegar no oblíquo. Essa é a perna que está em escoço e o peso dela está aqui. A gente tenta capturar isso com a forma mais próxima possível que represente esse peso. E aqui a gente vê, ó, a coxa dela caindo até o chão e chegando no joelho nesse formato aqui, diferente do que eu desenharia se eu estivesse desenhando de observação. Ó. Isso aqui é uma coisa que só modelo vivo é capaz de nos mostrar, né, como é o correto. Se eu estivesse fazendo de imaginação, talvez eu não usasse essa forma para a coxa. E nessa pose, não foi a primeira vez, né? A cabeça ficou para o final. É um mito, né? Tem uma galera que defende, tem que começar pela cabeça e tal. Nem sempre. Tem poses que pedem que você comece por outras partes antes e deixe a cabeça para o final. Legal? Então, temos aqui um terceiro resultado dessa prática e dessa aula de hoje. Eu achei que foi muito legal, muito proveitosa. A gente fez tudo sem tempo, com bastante calma, para que as demonstrações servissem mesmo como se fossem aulas, né? E eu espero que vocês tenham gostado dessa proposta, gostado dessa prática diferente de modelo vivo que nós tivemos hoje. E quero agradecer aqui a Blenda pela presença, pelo apoio aqui no background, fotografando, ajudando. A presença da Blenda é sempre muito importante, né? Nossa diretora e professora de desenho aqui do estúdio. E vou colocar a câmera agora para agradecer a Carol, mais uma vez, pela sua presença, seu profissionalismo. Você é uma modelo absolutamente incrível. É isso, gente. Valeu, muito obrigado. Até a próxima e vem desenhar sua história com a gente.